Bem-vindo à aula sobre modelo de caixa em CSS, ou também o que eu costumo chamar de aula mais fundamental de CSS, porque realmente compreender como é que funcionam os modelos de caixa é importantíssimo na hora de se fazer um site. Para isso eu criei um novo exemplo aqui, bem simples, que tem apenas um H1 aqui ó, dentro do body, um títulozinho dentro do corpo, né? E aparece aqui do lado. Aparentemente esse título começa aqui e termina aqui, mas na verdade esse H1 ocupa um espaço maior nessa brincadeira aqui. Eu não consigo ver porque ele também está branco, e como o fundo é branco, fica tudo branco. Para isso eu vou pedir, para mudar essa característica, eu vou pedir licença aqui para o HTML, para poder mexer na formatação do site, ou seja, no CSS, e vou dizer que o H1 passa a ter um background de verde. Pronto. Agora sim. Agora dá para ver que o H1 na verdade vai daqui e vai até quase esse limitezinho aqui. E uma das coisas que eu posso fazer com essa caixinha, por exemplo, é mexer na largura dela, usando a propriedade width, com 250 pixels, por exemplo. Vamos colocar uma largura de 250 pixels e ver o que acontece. Ó, tá vendo como ficou menor? Aqui tem exatamente 250 pixels desse ponto até esse ponto. Tá? É assim que se mexe na largura. Vou mexer na altura agora dessa caixinha, usando a propriedade height. Para isso, deixa eu escrever o CSS de uma outra forma, que é assim, ó, colocando as propriedades uma embaixo da outra. Isso também é uma forma bem comum de escrever CSS. Fica bem organizadinho. Às vezes o documento fica muito grande quando tem muita coisa, mas aqui vai servir legal porque estou com pouco espaço nesse lado, mas para baixo não tem problema. Então vamos lá. Deixa eu mexer na altura. Vou usar aqui a propriedade height, então. Height de 100 pixels. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, modelo de caixa aqui. Esse verde desceu porque agora tem 100 pixels aqui. E assim que eu trabalho com a largura e a altura do elemento, usando essas duas propriedades simples aqui. Outra coisa que eu podia adicionar nesse cara era uma borda. Como por exemplo, colocando aqui, ó, border de 10 pixels, vai ser uma borda sólida e vai ser uma borda preta. Pronto, tá aqui. Uma borda de 10 pixels sólida e preta fica desse jeito, tá? 10 pixels sólida e preta ao redor de toda a caixa. O que mais dá para fazer com esse modelo de caixa? Eu posso controlar essa distância dela das coisas que estão ao redor. Aqui e aqui, por exemplo, ó, que ela não está chegando a encostar ali em cima e aqui do lado. Como é que eu posso resolver isso? Bom, uma solução é mexer no margin da coisa, tá? E dizer, por exemplo, que ele é 0. Colocando o 0 aqui, a minha expectativa é que ela cole no limite da página. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Ó, não acontece isso. Ela acaba não colando aqui no limite da página, porque o navegador, por padrão, vem com um distanciamento aqui. Tá? Às vezes esse comportamento não é o ideal e é uma das primeiras coisas que a gente muda quando vai começar a fazer um site. Para mudar esse comportamento é só mexer aqui, ó, e dizer que o body ele tem margin 0 também. Pronto. Assim o body vai permitir que as coisas encostem no limite dele, como eu quero aqui. Ele só não está encostando nesse limite de cá porque esse negócio tem 250 pixels de largura. Se eu tirar esse 250 pixels de largura aqui, tá? Ó, vou tirar. Aí ele encosta lá, certo? Pronto, já encostou do outro lado. Vou botar de volta aqui porque agora já ficou claro que ele está podendo encostar de um lado e de outro. Enfim, já falamos sobre margin, height, width, border. Mais um pouquinho sobre margin, tá? Aqui, deixa eu apagar o width 250 para ele realmente permanecer encostado lá. E no margin é normal aparecer não só um valor, como por exemplo aqui eu vou colocar 20 pixels, ó, vai ficar 20 pixels aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui não dá para ver que tem 20 pixels porque a página está super grande, mas ó, se eu chego ali numa distância de 20 pixels, ele já aparece a barra de rolagem, tá? Então fica 20 pixels de todos os lados. Às vezes eu posso dar assim, ó, dois valores de margin. O que isso significa? Que é 20 pixels para cima e para baixo, 100 pixels para um lado e para o outro. Ó, 20 pixels para cá e fica valendo 100 desse lado e desse lado. Enfim, isso também pode acontecer, dois valores sendo passados ao mesmo tempo.
Outra forma é passar 3 valores ao mesmo tempo, como por exemplo aqui, 20, 100 e 200. O que isso daqui faz? Vai fazer o seguinte, vai ficar 20 em cima, o primeiro vai para cima, o segundo vai para os lados, então continua 100 e 100 aqui dos lados, e o último vai para baixo, 200. Dessa vez tem 200 aqui embaixo, então ó, se eu chegar numa distância aqui é 200, ó. Se eu chegar um pouquinho menos que isso, já vai aparecer a barra de rolagem aqui, porque passou a ter 200 aqui. Tá? Então essa é a ideia quando se usa 3. O primeiro é para cima, o segundo é para os lados, o terceiro é para baixo. E o mais comum de acontecer é utilizar 4 valores. Vou colocar aqui, por exemplo, mais um 80 pixels. Então, 1, 2, 3, 4 valores. Como é que isso vai aparecer aqui? Aparece assim, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Ou seja, fica 20 pixels para cima, como no relógio, né? Primeiro é aqui, 100 pixels aqui, 200 aqui e 80 aqui. Tá? Essa é a ideia quando tem 4 valores, que é isso que pode acontecer então na propriedade margin. Além da propriedade margin, existe também a padding, que é a última propriedade que eu quero abordar nessa aula, que fala sobre, é uma espécie de margem, só que é do conteúdo da coisa, como por exemplo esse texto aqui, até a borda dela. É como se fosse uma margem interna, ou um preenchimento, um enchimento da coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, de 50 pixels. Olha o que vai acontecer. Ó, agora passou a ter 50 pixels aqui, 50 pixels aqui, 50 pixels aqui e 50 pixels aqui. Aqui não tem exatamente 50 pixels, porque essa caixa, afinal de contas, tem uma altura fixa de 100. Se eu retirar, vai ficar exatamente 50. Tá? E do mesmo jeito que o margin, o padding também ele se comporta dessa maneira. Quando eu coloco um valor só, serve para todos os 4 lados. Quando eu coloco 2 valores, o primeiro é para cima e para baixo e o segundo é para um lado e para o outro. Tá aqui, para cima e para baixo vai ser 50 e para um lado e para o outro vai ser 100. Aqui não está aparecendo 100 porque está muito pequenininho o documento, mas na verdade tem 100 ali. Tá? Então fica 100 aqui, e 100 aqui, e 50 aqui, e 50 aqui embaixo. Ou seja, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Se colocar 3, o que acontece? Fica 50, o primeiro vai para cima, fica aqui. O 100 vai para esse lado e para esse lado. E o terceiro passa a valer para baixo. Então aqui fica 200 nesse espaço aqui. E quando se coloca 4, então é como o relógio, fica 50, 100 aqui, 200 aqui e o 20 que foi colocado por último aqui, tá? Essa é a ideia. Antes de terminar, deixa eu falar sobre mais um assunto que é como centralizar esses blocos aqui. Para centralizar esses blocos, aparentemente esse cara está centralizado, né? Mas ele só está centralizado porque o tamanho dele não tem um width, não tem uma largura fixa. Agora, se tivesse, vou colocar aqui, então passa a ter um width de 250 pixels. Aí, voltou à situação onde ele tem 250 pixels de width. E agora, o que vai acontecer? Ele já não centraliza mais automático no site. Tá? Como é que se resolve isso? Bom, se resolve isso mexendo aqui no margin. Tá? Posso deixar o valor para cima e para baixo, não importa. Agora, esse valor desse lado e o valor desse lado, eles devem ser automáticos, caso eu queira que isso aqui fique centralizado. Como é que eu defino automático para os lados? Posso definir assim, ó. Deixa 20 pixels para cima e para baixo e para um lado e para o outro coloca alto. Então, ó, 2 valores, 20 pixels e alto. Isso vai fazer o seguinte, pega o valor que tem do total de pixels aqui, pega o total de pixels aqui, divide por 2 e distribui o resultado, né, aqui e aqui. Essa é a ideia. Na prática, isso significa centralizar conteúdos com uma largura fixa. Tá? Você vai perceber que isso de centralizar não funciona para cima e para baixo. Tá? Para alinhar verticalmente não é nessa facilidade toda, não. É uma coisa um pouco mais específica e não vai funcionar tão simples quanto um alinhamento horizontal. E nós não vamos abordar nessa aula, senão ela vai ficar grande demais e vai sair do escopo da coisa. Então, é isso daí.
Bom, falamos de modelo de caixa então nessa aula, de margin, de width, de border, de padding, também falamos de height, que não está mais aqui, e enfim, olha que tamanhão ficou essa caixa. Se você quer saber, por exemplo, qual que é o tamanho vertical dela, você precisa somar tudo, desde o tamanho que você define aqui, por exemplo, para um height, vou colocar 100, tá? Você deve somar esse tamanho que tem definido para height, mais o tamanho que tem de padding, por exemplo, tem 50 para cima e 200 para baixo. Então, são 250, dá 350 e mais o margin, que é de 20. Então, dá 250 mais 20 para cima e 20 para baixo, 290. São quase 300 pixels no total de tamanho vertical, tá? Bom, e essa é a ideia de modelo de caixa, se usa o tempo todo. E essa foi a aula. Até a próxima.